estarmos juntos. Isso não é apenas uma palavra de efeito, tampouco uma palavra de saudação. É porque cada encontro nosso aqui, nesse podcast Sem Sanidade, Não Há Santidade, a gente tem aprendizado, a gente tem o espelhinho que faz com que a gente olhe para dentro da nossa alma e descubra algumas farpinhas emocionais. A gente tem, sobretudo, a presença do Espírito Santo, porque é o que a gente tem visto e tem vivido aqui através da vida da doutora Esli. Doutora Esli, mais uma vez, bem-vinda ao seu podcast. Ai, muito obrigada, Marcela Bastos. Realmente é um prazer a gente poder compartilhar com as ouvintes, com os ouvintes, o que a gente também tem aprendido na vida e também na vida com o Senhor, né? Porque eu acho que é Ele que nos enche de esperança e nos consola o coração. E esse tema de divórcio é um tema que precisa também muito dessa delicadeza, né, do Espírito Santo na nossa vida, consolo, esse conforto. Nós viemos falando nos 2 últimos episódios, falamos sobre por que falar do divórcio, porque ficar calado não funciona, quebramos alguns tabus aí que existiam de, não fala porque senão atrai, não deixa quieto. A gente já entendeu, inclusive, já desde os primeiros episódios, que não falar das farpas emocionais não vão nos ajudar, não vai nos ajudar, porque as Não farpas vão ficar some. ali, não some, né? Então, a gente tem falado dessas farpas dentro da questão do divórcio, a gente falou sobre as questões de... Começou a tocar no último episódio sobre as questões de conflito dentro desse universo do divórcio, no que envolve filhos, no que tange a familiares, parentes, na mentalidade de quem passa por isso, porque, poxa, e agora? Eu tenho que reorganizar a minha vida para um novo padrão, diferente do padrão que eu vinha vivendo, então eu tenho que encarar isso. E aí a gente chega num ponto em que a gente permanece. A gente falou sobre a esperança, sonhos, de como romper isso em Deus, a importância dos amigos nesse processo. Só que a gente sabe que todo o processo de divórcio gera conflitos. E há alguns que têm padrões disfuncionais. Como é que é isso, doutora Esli? Como é que a gente lida com esses conflitos e como é que a gente percebe aí padrões disfuncionais? Muito boa pergunta, Marcela. Eu acho que assim os conflitos sempre estão, né, presentes, né? O Moreno, que inventou o psicodrama, dizia assim: o conflito é eterno, apenas as soluções são temporárias, né? Então a gente, com divórcio ou sem divórcio, a gente está sempre enfrentando certos conflitos na vida, porque a gente vive realmente uma guerra, né? Uma guerra espiritual e uma guerra de muitos outros sentidos também. Mas, especificamente um conflito no divórcio, o que acontece? Nós temos muita ambivalência, né? Como é que essa pessoa que eu jurei eterno amor, né, que eu amei de paixão, pode me fazer tanto mal? Como é que essa pessoa pode me fazer sofrer desse tanto, né? E, ao mesmo tempo que a gente vai, né, rompendo, né, esse amor, desfazendo esse amor, essas coisas todas, né, a gente sofre com isso, porque é realmente um rasgar da carne. Existe, eu acho que uma dimensão, né, no casamento que não existem não existe em outras relações, né? Inclusive, assim, porque a gente tem a relação sexual, que é uma coisa que a gente não faz, né, com os amigos, com outras pessoas, e isso nos faz realmente tornarmos, de alguma dimensão, né, uma só carne. E o divórcio, então, a gente tem que ir rasgando isso, né? Tem que ir desfazendo essa né, unidade que a gente vivia. E a gente tem que ir invertendo esse movimento, né? Muitas vezes as pessoas dizem, você, né, gosta dele ainda, não sei o que mais, ou então a gente está morrendo de raiva, porque tem muita raiva, porque a raiva vem de muita dor, né? Quando a gente amou muito, a gente também sofre muito, e com o sofrimento a gente fica com raiva, e a raiva fica muito grande. Então, muitas vezes eu preciso falar para as pessoas que não é o oposto, né, do amor, né, que a gente tinha, não é a raiva nem o ódio, é a indiferença. No dia em que você ouve falar o nome da outra pessoa e não dá nem plim,
você sabe que realmente a coisa Deixou de amar. ficou arrumada. Realmente ficou arrumado, né? Não quer dizer que nunca mais a gente sente nada, né? Eu fiquei 20 anos, né, no meu casamento, no meu segundo casamento, sem nunca mais voltar a ver o meu primeiro marido. Quando ele faleceu, eu fiquei meio até assim, uau, né? Assim, meio sem saber o que pensar e sem saber o que E o sentir, que sentir, né? né? Porque assim, eu fiquei com muita pena, mas ele já não era mais uma pessoa da minha convivência, né? Às vezes a gente sofre mais com uma pessoa próxima de nós que morre do que com um parente, né, que mora longe, com quem a gente não Sim. convive. Então, o que que foi acontecendo? Quando a gente casa, Marcela, a gente vai transformando um estranho Alguém num... muito importante, né? Alguém que se faz necessário do nada, né? Então, a gente transforma essa pessoa estranha no íntimo. É, Quando a gente se divorcia, a gente tem que transformar esse íntimo num estranho. é complicado. E É, isso é um processo. Isso não dá para fazer assim, né? Realmente é um negócio complicado. Então, às vezes isso vai fazendo devagar e às vezes tem rompimentos ou situações que fazem com que, né, aquilo acabou, né? Eu me lembro assim, logo depois que meu primeiro marido saiu de casa, eu descobri que eu estava grávida. Eu descobri que eu estava grávida porque eu estava perdendo o bebê. E eu acabei no hospital, né? E perdi, né, realmente um aborto espontâneo, como eles chamam, tive que ir para o hospital, tive que fazer os cuidados, né? E a sensação que eu tive naquele momento é que todo o amor que eu uma tinha por aquele homem morreu junto com o bebê, né? Então, para mim, foi assim: nunca mais eu quero me reconciliar. Até então, eu tinha até uma esperança, mas aquilo foi um negócio assim tão forte para mim, que eu disse: não, agora eu não, agora quem não quer mais sou eu, né? Agora eu não quero mais, porque eu, como se você tivesse vivenciado uma dupla perda, e foi, na verdade, né? e foi realmente assim, sabe? Uma relação que me levou a uma experiência dessas, não quero mais não, sabe? Então foi muito doloroso isso, e apesar de que a gente até conversou sobre isso, eu acho que ficou arrumado melhor até entre nós dois e tudo, mas é inverter um movimento importante que é a gente, né, aprender a conviver, gostar do outro, gostar do que ele gosta, do que ele não gosta, né? Tanto assim, quando eu voltei a me casar 7 anos depois do meu divórcio com o meu atual marido, que era viúva, inclusive, assim, a gente já era, nós éramos pessoas mais velhas, né? Eu já tinha 36, 37 anos por aí, quando eu casei de novo, e ele mais ainda, e a gente tinha toda uma história de vida que nós nunca tínhamos compartilhado, né? Eu tinha toda uma vida, ele tinha toda uma vida, inclusive filhos e tudo, né? E que eu não tinha feito parte daquilo e ele não tinha feito parte da minha vida. Então, assim, toda aquela coisa, daquele movimento da gente se tornar íntimos, né? Agora nós estamos prestes a comemorar 30 anos de casado. Hoje nós somos íntimos, íntimos mesmo, assim, né? Então, aquela coisa que você olha para o corpo um do outro, ai, já não é aquela coisa perfeita, linda, maravilhosa que quando a gente era mais jovem, mas assim, leva as cicatrizes do tempo, né? As crises que nós já vivemos juntos, as coisas que a gente já venceu, né? Ah, olhando um para o outro, olhando para o Senhor, diante de Deus, assim, então a gente vê assim, são 30 anos de muita luta, e de muita vitória, de muita coisa boa, e assim, de um envelhecimento juntos, né? De uma aceitação do que é tudo isso que nós vivemos. E a gente perde tudo isso quando a gente se divorcia. A gente pensa, pô, eu escolhi uma pessoa para viver e envelhecer junto, né? E eu pensei, quando acabou meu primeiro casamento, antes dos 30 anos, bom, acabou tudo, realmente não vai dar. E eu acho que uma das coisas, uma das tentações que a gente tem muitas vezes é de denegrir a imagem do outro, como uma forma da gente poder lidar com a perda, né? É melhor a gente perder um negócio que não presta do que pensar que eu perdi alguém bom, né? Denegrir para si mesmo ou denegrir para gente de fora ou ambas as coisas? Tudo, tudo, né? Eu vou denigrindo para mim, esse animal, como é que ele faz um negócio desse comigo? Né? E aí a gente cata as amigas, aquele animal, como é que ele faz um negócio desse comigo? Né? E a gente fala mal, e assim, não é que eles são totalmente ruins, né? Ou as mulheres também, né? Porque hoje em dia é tudo do mesmo, assim, de todos os lados. Mas é um mecanismo de defesa, é uma forma da gente poder lidar com a perda. É assim, a gente denegrir para a gente poder achar. Eu perdi o que não presta do que pensar. Não, eu perdi alguém importante na minha vida. Mesmo que
fosse preciso perder, mesmo que fosse necessário, mesmo que fosse pela proteção, eu estou perdendo alguém que foi muito importante na minha vida. Porque, assim, a gente não casa com alguém, junta com alguém, para não dizer que aquela pessoa não foi importante. E, às vezes, os filhos também ficam com essa ambivalência, porque, assim, como é que a minha mãe ou o meu pai, que tinham que cuidar de mim, estão me fazendo sofrer tanto? Que palhaçada é essa? Isso não fica expresso de uma forma clara, em geral, mas muitas vezes a resposta, a reação que as crianças têm, né, que a gente não entende às vezes, é isso, né? Não sabem se chegam perto com medo de ficar, de perder também, né? Ou se ficam longe, né, para não arriscar, ou como é que eu vou depender desses pais, porque eu preciso deles, né? Eu não estou pronto para ficar sem os meus pais, mas eles também estão sendo fonte de muito sofrimento. Então, um dos perigos é fazer aliança, né, com um desses pais, né? Tomar o partido. Né? Isso é muito fácil de fazer, e às vezes os próprios pais puxam, né, um para o outro lado, ou ficam averiguando o que sua mãe fez, o que seu pai fez, né, nas visitas, coisas assim. E a gente tem que entender que a separação não é uma guerra armada. Não faça dos seus filhos uma arma. Não é uma guerra armada. A gente tem vontade de matar o outro às vezes, sabe? Mas não adianta. Isso não é a solução. Respira fundo, vai procurar ajuda, vai fazer terapia, vai fazer oração, vai procurar consolo do Espírito Santo, tudo que você precisar. Mas não caia nessa história, né, de fazer guerra, né? Às vezes a gente tem que se proteger, a gente tem que se defender, tem que arrumar advogado, às vezes a gente tem até que ir para o juiz, né, pela proteção. Mas a separação não é guerra armada. E eu acho que a gente tem certas tentações, né, interessantes. Uma delas é voltar a se casar em seguida para tapar o sofrimento. Então, a Buraco. primeira pessoa que aparece, casa. Né? E aí, às vezes, você tem outra situação, sabe, pior ainda, porque se você não tiver sanado e curado, né, essas farpas no coração, você vai acabar escolhendo uma pessoa igual ou pior. Porque teu escolhômetro não consertou, sabe? Ele Tá continua, comprometido, né? ele está comprometido. Então, eu vou acabar escolhendo alguém igual ou pior, né, da primeira relação que eu tive. Então, dá um tempo, né, cura essas coisas, procura a sanidade mesmo, né, porque senão a gente não vai viver na santidade que a gente precisa até para achar um outro casamento, se for o caso, né, do Senhor desejar que a gente case de novo, né? E uma outra tentação que às vezes a gente pensa que os cristãos não caem nessa, mas hoje em dia caem também, né? É de ter uma vida livre, sexualmente falando, como que para se proteger de ter uma relação de intimidade emocional. A gente sabe que a Bíblia é muito clara em relação, né, à pureza sexual, né, como a gente tem que se comportar e tudo isso. Que não é só para jovens solteiros, que, E né, a não é gente deixa só isso para muito jovens claro. solteiras e É solteiros, isso né? aí, Que isso aí. daí, né? E é óbvio, né? E eu acho que tem muitas coisas assim. Por isso que eu te falava um pouco de que as mulheres divorciadas não são tratadas com a mesma honra, porque muitas vezes, né, os homens se achegam querendo assim, vamos colocar os hormônios em dia, como que se a gente não precisa, não pudesse viver sem sexo. Agora ela já provou sexo, ela não pode viver Não sem consegue se sexo. controlar. Não consegue se controlar, tá precisando, e a gente vai fazer esse favor. E isso acontece também entre cristãos. Não se iluda de que isso, infelizmente, também acontece. Por quê? Falta de sanidade, né? A pessoa fica vulnerável, ela fica exposta, ela realmente está sofrendo muito, vem alguém dar atenção, quando vê, hoje, naquela época já sabe o caminho da cama, né? Porque já aprendeu, é muito fácil cair nessa tentação. Então, e é uma forma de evitar se ligar emocionalmente, de criar intimidade, porque se as pessoas pulam de cama em cama, elas nunca criam um laço duradouro. Mas Então, é não uma se falsa adaptou. proteção, né, doutora Isli? Porque, na verdade, acaba se ligando emocionalmente, por mais que a pessoa não perceba. Exatamente, né? Então, assim, aí leva um monte de outras farpas novas, né, de uma situação que é evitável. Então, vamos tentar, né, vamos cuidar disso. São as tentações em que a gente pode cair, há outras também, mas essas são das mais comuns, e a gente precisa ter esse cuidado, né, de buscar no Senhor, né, esse consolo, essa cura emocional,
buscar nos nossos amigos, nossas amigas, na nossa família, né, cuidar dos nossos filhos e filhas, de forma assim, que a gente possa andar retamente, andar, né, em integridade, né, com o consolo que vem dos céus. Então, é possível. Com o Senhor, tudo é possível. Então, a gente pode encontrar essa retidão com o Espírito Santo. Como é bom a gente saber que com o nosso Deus tudo é possível. Viver em santidade a partir da sanidade, em retidão com Ele, porque esse é o propósito dele, né? Sempre Amém. foi. Esse é o propósito dele para as nossas vidas. Mas ainda tenho algumas perguntas sobre essa questão e a gente vai ter que se encontrar no próximo podcast, porque afinal de contas eu preciso perguntar sobre se é possível uma reconciliação, como é que a gente consegue enxergar isso? Se a saudade, quando aparece, é sinal de que ainda existe um sentimento, ainda existe amor. E você começou a tocar no assunto sobre o novo casamento. Mas no próximo eu quero que você nos responda como é que a gente acerta depois que a gente já errou, né? Então, perguntas para o próximo podcast, porque nesse a gente está aqui, ó, pensando e pedindo graça a Deus para andar em retidão, estejamos nós em qualquer ponto da nossa vida, porque o Espírito Santo de Deus nos capacita para isso, né, doutora Esli? Amém, é isso mesmo. Vamos procurar essa sanidade para a gente poder andar em retidão, né, em santidade. Então, até a próxima, gente. Um beijo.